Eu queria que você abrisse comigo rapidinho em Apocalipse, no capítulo 3, o verso 20. O tema da nossa ministração hoje é: não existe um coração impenetrável. Diga comigo, não existe um coração impenetrável. Você crê desse jeito? Está perfeito, filho, obrigado. Apocalipse 3, 20. Vocês vão me ajudar aí ou eu abro aqui? A palavra fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Pai, eu te dou graças, é a tua palavra. Ela é poderosa, ela é soberana, Pai. Ela é pão para o faminto, é água para o sedento. Nós cremos que o Senhor, como um bom Pai, sempre tem uma mesa para os teus filhos. Nós estamos reunidos, Pai, em teu nome. Nós temos expectativa, Pai, naquilo que o Senhor pode fazer. Nós sabemos, Pai, que uma única palavra, Pai, vinda da tua boca, pode transformar, Pai, e mudar a vida de um ser humano. E nós dependemos disso, Pai. Nós queremos ser amados pelo Senhor, e como a tua palavra fala, ainda que seja por correção, mas nos mostra o teu amor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Você crê comigo? Amém. Deus é bom, irmão. Ultimamente a gente tem uma palavra quando a gente está pregando, o povo diz bem assim: é forte. Hein, meu irmão Jatos? Diga aí. Você já ouviu alguém falar: é forte? Aí o irmão sempre me ensina, quando ele vem de Alagoas para cá, ele sempre tem as porções poderosas de Deus. Esse meu irmão, não adianta ser forte se não for transformador. Irmão, vamos avançar um pouco mais. A palavra é forte por si só e poderosa, mas ela precisa ser transformadora na minha e na sua vida. Porque de nada serve ser forte se não nos muda. Amém? Então, dentro disso, não existe um coração impenetrável. Nós lemos Apocalipse 3, verso 20, e a palavra fala que o Senhor está à porta. Ele não só está à porta, como ele também é à porta, mas nessa passagem fala que ele está na sua porta, com uma expectativa, não só de entrar, mas de sentar à mesa, de se mostrar como amigo, íntimo. E nós tivemos muito tempo de mesa esse final de semana, irmão. Eu confesso para você que para pregar, assim, eu tive que me enquadrar muito, porque senão ia sair palavra para tudo que é lado. Sabe quando você está juntando ainda aquelas coisas que Deus te deu? Eu disse: Senhor, deixa eu guardar no meu coração, me dá a palavra para a tua igreja. E pensando nessas coisas, quando a Bíblia fala que ele está à porta, com expectativa de entrar, eu queria te desafiar a pensar algo. Quando o tema fala que não existe um coração impenetrável, e Jesus está à porta, eu não estou na dúvida do que eu vou te afirmar. Eu estou te afirmando algo com certeza. A única possibilidade de Jesus não entrar, não é porque ele não tem poder para entrar, é do homem recusá-lo. É da pessoa conscientemente recusar a sua entrada. Isso não tira o poder de Deus. Ele tem poder para fazer. Mas ele vai se esbarrar na decisão do ser humano. Porque não é uma decisão apenas, como nós dissemos, de que ele entre para querer salvar. Não, não é sobre isso. Ele quer entrar para cear com você. É um convite um pouco mais íntimo. Mas nós começamos a ouvir um pouco sobre Jesus, sobre religião, e começaram a falar de igreja, e a gente pensa que Jesus está associado à parede, à placa. Não, irmão, não é sobre isso. É sobre um amigo que tem poder para transformar a nossa vida e quer sentar do seu lado para dividir o que ele tem conosco. E as pessoas estão limitando Jesus, como eu comentei com alguns irmãos, apenas porque acha que Jesus ele é necessário para nos livrar do inferno. Você já ouviu falar sobre isso? Aceita Jesus para não ir para o inferno. E ainda que isso seja verdadeiro, mas não foi esse o propósito no qual ele foi enviado. A palavra fala que ele foi enviado para os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, foi-lhes dado o direito ou o poder de ser chamados filhos de Deus. Logo você começa a entender que o projeto de Deus como um bom pai é nos trazer de volta para essa paternidade, e Jesus é esse caminho. E quando nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus, é lógico que um filho de Deus não vai para o inferno. Eu posso ouvir um amém, irmão? Então, as pessoas abriram a mensagem e ficaram só com o final dela. Aceita Jesus para não ir para o inferno.
E passamos a viver uma vida medíocre, dizendo que somos cristãos. Porque quando eu só penso em Jesus para não ir para o inferno, eu abro mão da filiação de Deus. E nós começamos a fazer força para estar dentro da igreja e nós não conseguimos romper no que o Senhor tem expectativa. Mas como eu disse, como Ele é poderoso para entrar, e quando Ele entra, irmão, como os nossos irmãos falaram, irmão, onde o reino chega, as coisas precisam visivelmente ser vistas na mudança, porque Ele tem interesse nisso. E hoje nós olhamos muitos lugares, e não só nós, a palavra fala que no final do tempo muita gente vai dizer, Jesus está aqui, está ali, ele não saia para procurar isso. Não é sobre isso. Porque quem sabe onde Jesus está, não procura Ele fora, porque Ele está dentro de você. Agora, quem precisa encontrar Jesus fora, irmão, é quem ainda está cego. Por isso que pela bondade dEle, Ele permite que através de nós, coisas dEle, sejam vistas nos outros. Para que a gente olhe e a pessoa diz, tem algo diferente. Tem algo acontecendo diferente. Não sei se todos lembram, teve um amigo que é da Jocum também, e ele visitou aqui a igreja, eu não sabia que na verdade trabalha com eles também lá na mesma taberna. O André, que é da Jocum, e ele chegou aqui falando, irmão, eu sigo o André já há muito tempo no Instagram e no Face. Você não tem noção de quanto aquele povo caminha, não é eles. Porque a gente tem um entendimento equivocado de que quem é pastor, quem é missionário, tem obrigação de suportar o fardo e tem que se chicotear. Não, não é sobre isso, irmão. Na verdade, quem entende por completo o que está fazendo, de Deus recebe aquilo que precisa. Por isso que longas caminhadas se tornam possíveis. É porque Deus favorece. Não é por uma obrigação. O Senhor não colocou um martelo na cabeça dele e disse, vá. Como o pastor André tem costume de falar, lançou uma proposta no coração deles. E aquilo que estava proposto dentro do que Deus tinha, eles disseram sim, dentro disso tem recompensa. E aí você para pensar, não só eles, irmãos. As crianças, os adolescentes que eles falaram, e vocês viram que são muito, andam. Sentam de 7h30 até meio-dia ensinando e só mudando pessoas e sentando, como ele falou, debaixo de um cajueiro. Irmão, nós entendemos, e glória a Deus pelo cajueiro, pelo tempo que você viu. Mas ainda bem que ele saiu para que entre o telhado. É o bagre, né? É o bagre. O Senhor lançou um bagre para a gente não morrer ali parado. Tem coisas, irmãos, que são necessárias acontecer. E eu ouvi esses dias de um homem de Deus também. Não sei se você tem fé para isso, mas um patrão chegar e dizer, assim, você está demitido. Ele disse, obrigado, meu irmão. Obrigado porque você está ajudando, meu Deus, para me empurrar um pouco mais perto para o propósito. Irmão, nós precisamos repensar pelo que estamos murmurando. Quantas oportunidades o Senhor está nos dando de liberar palavras certas, para que do céu diga-se sim e amém. Se cumprirá. Mas você tem coragem de liberar a palavra, irmão? Então, eu finalizo dizendo nessa introdução que não existe coração impenetrável. Logo, com tudo que eu te disse, também não é para aceitar Jesus para não ir para o inferno. E vou te deixar um pouco mais consciente. Jesus também não manda ninguém para o inferno. É a pessoa quem escolhe ir. E a pessoa escolhe ir simplesmente pelo fato de não querer aceitar o perdão que Ele tem na cruz para a gente. Então, assim, eu queria começar quebrando um pouco aqui esses paradigmas para você entender. Que muita gente disse bem assim, se você não aceitar Jesus, Ele vai te mandar para o inferno e tal, aquela coisa. Não, irmão, não tem nada disso, não. Não é por esse caminho. Eu quero te convidar a conhecer um Deus e um Pai que te chama por amor. A Bíblia fala que Ele nos atrai com cordas de amor. Ainda que sejam cordas, mas é de amor. Ele nunca deixa de ser um Pai de amor. Porém, quem rejeita Jesus como Pai, não vai deixar de encontrá-lo, mas vai encontrar em um trono de justiça. Você quem vai escolher. Se você vai querer se achegar a Deus como um Pai, na eternidade, ou se você vai chegar na presença do mesmo Deus, sendo que como um juiz. Todos vamos estar diante dele. A Bíblia fala, todo joelho se dobrará, todo olho verá. Vai acontecer. Agora, a escolha de como você vai chegar nesse encontro,
ainda está sendo dado o direito de você escolher. E nós vamos chegar lá, mas podemos chegar como filhinhos amados, no qual nós vamos ouvir naquele final, dizendo bem assim: vinde amados do meu Pai. Entra no descanso. Agora já a pessoa chegar naquele dia, ei, senta aí. É do lado de cá você. Irmão, se a gente sofre, quando tem alguns amigos que nos viram as costas, a gente sente aquela dor. Não deixe para sentir essa dor lá em cima, irmão. Naquele momento não vai ter mais solução. Mas hoje ainda dá para resolver. Irmão, se tem dor, tem cura. Se tem ferida, tem óleo de Deus para curar. Não é sobre negar o que está doendo, é sobre encontrar o que pode resolver. E Jesus está na casa, amém, irmão? Então a palavra fala muito claro que ele está à porta, ele tem interesse de entrar. Mas eu queria falar sobre um carinha na Bíblia. Abra comigo em Lucas, no capítulo 19, do 1, a partir do verso 1 nós vamos ler. Preciso que você seja rápido comigo, porque eu já não tenho muito costume de ser rápido, mas me ajude. Lucas 19, todos vivos, graças a Deus. E tendo Jesus entrado, onde, irmão? Quem sabe o que é Jericó? Diga comigo, uma grande muralha. Não só isso, impenetrável. Mas aqui nós estamos vendo um Jesus entrando em um lugar que outrora era impenetrável. Diga comigo, até que seja impenetrável, não tem problema. Se você convidar Jesus, ele entra. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Pode seguir. E eis que havia ali um homem chamado, diga comigo, Zaqueu. E era este um chefe de publicanos. E era rico, diga comigo, era rico. Irmão, a Bíblia não tem problema nenhum de falar quem você era, quem o Zaqueu era. Quem tem problema é a gente. Deus não tem carência, não tem dificuldade nenhuma. Está dizendo, o cara era publicano, era rico, era chefe, não tem problema nenhum, irmão. Entre parênteses, ele estava dizendo assim, mas ainda não era nada. Mas era alguma coisa para os outros, mas para mim ele ainda não tinha chegado. E a Bíblia continua. E procurava ver, diga comigo, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu era um cara curioso, irmão. Você conhece alguém que é curioso por Jesus? Vamos lá. O verso 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Aqui já tem muita coisa, irmão, que a gente já poderia compartilhar. Mas vai pegando aí. Diga comigo, ele correu adiante. Irmão, não queira passar na frente de Jesus, irmão. Ainda que seja por curiosidade. Verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa. O interessante é que o homem que correu na frente, para subir, Jesus disse, é necessário que você desça. E desça depressa. Porque ainda que curioso, você se colocou em um lugar que eu posso te ver. Mas você está numa posição errada. Desce daí para a gente conversar. Às vezes nós corremos muito adiante de Jesus e até achamos que estamos alto. Aí na hora que Jesus olha para a gente, diz, desce. Eu estou vendo a sua curiosidade, estou te vendo, estou vendo a intenção. Mas você está no lugar errado. E aí, a palavra continua no verso 6, e apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo, que entrará para ser hóspede de um homem pecador? Verso 8, e a palavra fala, e levantando-se. Irmão, Zaqueu correu, subiu, encontrou Jesus, desceu. Aí agora Jesus está com ele e diz, agora levanta. Irmão, não tem problema se você se acha alto demais. O ruim é quando você não ouve ele mandar você descer. E se você ouviu ele mandar descer, você precisa estar atento, porque ele vai mandar, fica de pé. Aí vai conversar. E quando ele fala, levante-se, Zaqueu disse,
E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. Irmão, eu penso assim que é algo que a gente começa a perceber que Jesus está no lugar. Enquanto a pessoa está se debatendo em curiosidade, então a pessoa está correndo, dizendo que eu vou ali na frente, vai ter algo ali, Jesus vai chegar lá, então eu vou chegar primeiro. Quando você vê muita ansiedade, você vê muita agonia. Irmão, ainda que Jesus vai enxergar uma pessoa como essa, ela precisa entender que ela só começa a avançar quando Jesus diz: põe de pé, levanta aí. Porque como um bom homem, um bom irmão, ele vai querer que você esteja com ele do lado. Olha no olho aqui, levanta. Sabe por quê, irmão? Porque nós nos confundimos, como eu falei, uma vida transformada a aceitar Jesus. Mas transformação começa quando um homem levanta diante de Deus e diz: eu entendo o que o Senhor fez, Senhor. E sei que por entender, o Senhor não para por aqui. Por isso que no verso 9, quando ele diz que está disponível para restituir, aí o verso 9 fala: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também és filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio, diga comigo, buscar e salvar os que haviam se perdido. E nós colocamos tudo num pacote, achando que é tudo a mesma coisa. Estou em Jesus. Onde? Olhando de longe, se achando alto demais? Ou você já está embaixo, olhando para Jesus? Ou você já está em pé, prestes a ouvir? Agora você começou a entender o que eu queria te falar. Porque Jesus, irmão, ele atribui salvação, não é apenas a quem diz: eu aceito. É a quem diz: eu aceito, recebo e me permito ser transformado. Eu quero corrigir. Quando ele diz: eu entendo, por isso vou restituir, a Jesus diz: agora teve restauração. Salvação chegou. Irmão, nós precisamos questionar quando nós ouvimos pessoas dizer que são salvas, mas estão paradas, inertes, sem conserto, sem fruto. Eu até entendo, irmão. Eu até entendo. Talvez essa pessoa esteja no começo da caminhada. Por isso que eu desafiei você a pensar. Talvez você tenha escutado Jesus agora. E você estava por cima de muita coisa e ele está dizendo assim: desce aqui. Talvez você tenha escutado ele pela segunda vez. E talvez pela terceira. Mas quem tem que saber é você. Mas o que eu queria que você entendesse é que é necessário passar pelos três para poder você ter certeza que você vai ouvir dele: hoje chegou salvação. Porque a salvação, ela vem com esse clamor dentro do nosso coração. Porque quem recebe salvação, recebe junto com isso o desejo de consertar. E quem recebe salvação, não recebeu salvação para salvar os outros. Ele recebeu salvação para consertar-se. Mas quem começa a se consertar, Jesus diz: vai salvar os outros. Não é do jeito que a gente pensa, irmãos. Nós mesmos que estamos nos enviando em nome de Jesus, quando Jesus nem sequer chegou ao nosso coração da forma como ele queria. Por isso tantas tragédias, por isso tanta coisa acontecendo em nome de Jesus. Nós falamos também, esses dias, sobre Babilônia. O significado da Babilônia, ali onde as línguas foram confundidas. E tem muita gente que não consegue discernir por completo aquilo que está acontecendo, porque diz que o povo estava junto, unido, estavam alcançando um grande propósito. Aí parece que vem Deus com raiva, porque o povo estava sendo próspero no que estava fazendo, e diz: eu vou bagunçar porque eu não quero que ninguém prospere. Não é sobre isso, irmão. É porque o povo estava fazendo o contrário do que Deus queria. Ainda que em nome de Deus, eles estavam fazendo a obra sem Deus. Eles estavam se utilizando do nome de Deus, mas fazendo a obra sem Deus. Nós precisamos ter cuidado com pessoas que estão fazendo coisas que estão dando certo. A questão não é se está dando certo, é Deus está
nesse negócio mesmo. Se Deus estiver, irmão, não se confunda, porque a palavra vai te falar em Atos. Deus não está preocupado com multidão. Mas os frutos de quando Jesus chega, eles são vistos. Ainda que depois disso, seja uma multidão. Mas você precisa olhar para a árvore e dizer, esse fruto só pode vir da videira que é meu pai. Não é qualquer tipo de coisa, irmão. E eu recebi, irmão, muito, sendo vulnerável para vocês. Eu passei por um momento esses dias de receber um bagre no meu aquário. Eu recebi essa visão, irmão, e eu não vou esquecer dela mais nunca. Eu preciso compartilhar com vocês para vocês não ficarem curiosos. E não ser que nem Zaqueu e subir. Não sobe não, fica aí embaixo que tá bom. Mas conta essa história de que um cara começou a querer comprar salmão, não é isso? Ele queria comer salmão, coisa boa, e ele estava muito empolgado com isso. Mas ele viu o salmão na forma que nós conhecemos. Saudável, a coisinha boa, gostoso de comer. E ele comprou, e para onde ele estava levando, o salmão chegava lá duro, porque chegava morto. E ainda que ele estivesse investindo, ele não estava gostando daquilo. E ele volta para aquele lugar onde ele compra, e ali tinha pescadores. E os pescadores, vendo ele murmurando que o salmão não estava ficando bom, estava duro. Há um pescador do lado, olhou e disse assim, o salmão está morrendo, é? Ele disse, é. Ele sabe que se o salmão morrer, fica duro. Ele disse assim, quer resolver o problema? Solta 2 bagres dentro da água onde eles estão. Aí você talvez não vai entender, mas o bagre persegue o salmão. Então ali dentro, irmão, o salmão vai ficar doido, querendo correr e fugir. Enquanto ele estiver fugindo para sobreviver, ele vai se manter vivo. Não tenha por ruim a perseguição que vem sobre você, é só para te manter vivo. Deus não quer que você fique enrijecido. Aí a gente reclama porque começou o aperto. Aí Jesus, corre. Se você ficar parado, você morre. E Ele sabe nos colocar em movimento, irmão. Por isso que a palavra fala que as tribulações, elas não são coisa ruim. Ela não é coisa ruim se ela produzir o fruto que o Senhor espera na nossa vida. Não é ruim. Agora, se ela vier para nos matar, meu irmão, mas ela só mata para quem decide morrer nela. Porque se ela te tirar do lugar, irmão, você vai manter-se vivo. E vai chegar no céu como o Senhor espera. E eu entendi que o Senhor jogou, não foi uns 2 não, deve ter caído uns 10 bagres dentro do meu aquário esses dias, irmão. Irmão, eu corri para um lado, eu corri para o outro, eu corri para um lado, eu corri para o outro. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Me debatendo, irmão, em coisas que o Senhor não tinha me falado. Mas nessa angústia, esquecendo do que Ele já tinha dito. E eu confesso para você, irmão, eu encontrei paz, não foi naquilo que Ele me falou, algo novo. Ele só me relembrou o que por causa da angústia eu tinha esquecido. Às vezes a angústia que você está e eu estou, irmão, não é sobre algo novo que está acontecendo. É apenas porque você já esqueceu do que Deus disse. Não esquece. Às vezes é só a gente voltar para a palavra que a gente esqueceu, irmão. E as coisas ficam boas. Eu lembro, Paulo, a gente lá no Rema, conversando, e eu lembro de um testemunho do Kenneth Reagan. E o ministério de louvor que eu acompanhava, eles permaneciam juntos 9 horas por dia, mas não era ensaiando, era orando em línguas. Tempo de intimidade, tempo de busca, eles estavam ali. Na hora que eles subiam para ensaiar e tocar, quando um olhava para o outro, entendia o que estava sendo feito ali. Tinha conexão. Eu abro um parênteses para te dizer, irmão, se você não se sente parte do corpo, não é porque o corpo não te quer, é porque você está fora dele. Entra, se achega, irmão, senta na mesa. Tem espaço. Mas precisamos estar juntos. E esse mesmo ministério que estava fluindo muito, o líder de louvor, ele tinha uma música, e a conferência estava grande. Kenneth Reagan estava sentado, e o louvor tocando, e chegou a hora de entrar na música que ele queria, porque ele queria lançar música nova. E a unção está aqui na hora da preparação do louvor. A equipe toda olhou para ele dizendo, rapaz, não vai, a unção está aqui. Não faz não. Ele mandou fechar a música e disse, bora, porque importa que eu lance a minha música. E ele foi para a música. Irmão, entenda isso que eu vou te falar. Quando nós temos intimidade com o Senhor, não é vergonhoso você parar e dizer assim, opa, peraí, eu tomei no lugar errado. Deixa eu dar um passo aqui para trás. Aí você sente o Senhor de novo. É que nem quando você está numa goteira. Você está aqui, aí está caindo na sua cabeça, você fica tirando a cabeça, né? Aí você puxa a cadeira um pouquinho para cá, pronto, está sossegado, irmão. Só afasta um pouquinho. E às vezes nós precisamos dar um passinho para trás. E quando o Kenneth Reagan sobe, ele olha para todo mundo, olha para o líder no olho.
Ele já entendeu o recado, né? Volta para a música anterior. Quando ele voltou, a unção no lugar de novo. O que é que eu quero te ensinar com isso, irmão? Aquilo que você está pedindo de Deus, talvez não é porque você não tem falta, é porque você deu um passo à frente sem Ele. Volta um pouquinho. Volta para o lugar. Alinha um pouquinho, a unção volta. Quando a unção volta, a gente começa a perceber. A gente volta a ouvir. Eu pensando, apesar de não gostar muito disso, mas eu queria que você recebesse. Às vezes é melhor você estar um passo atrás do Senhor do que um passo à frente, irmão. Um passo atrás você ainda enxerga Ele. Mas um passo à frente você perde Ele de vista. E aqui a gente começa a correr riscos. E às vezes nós queremos fazer em nome do Senhor o que Ele não mandou e Ele está parado ainda organizando as coisas e a gente já está dizendo, vai ser assim, vai ser assado. Da nossa cabeça, irmão. E foi muito bom ouvir, irmão, tudo que eu ouvi esses dias. Porque me fez lembrar de algo que eu já sabia, mas a obra é do meu Deus, é o do meu Pai. E às vezes a gente se angustia porque nós amamos e passamos a amar uns aos outros como família. E às vezes a gente fica angustiado porque a gente quer que a pessoa pegue no tranco. Porque a gente entende o que ela está perdendo. Não, bota a mão, vamos para cima. E a gente começa a ficar angustiado e a gente começa a achar que a coisa não está funcionando porque esse irmão não está colocando a mão. Porque fulano não está fazendo. Porque ciclano não está dando. E a gente começa a dar argumentos. Aí nós começamos a escorregar, porque esquecemos que o Deus quem faz, Ele não precisa nem que eu esteja. Se eu decidir não fazer, irmão, Ele vai levantar outro e vai fazer. Mas se hoje você está ouvindo essa palavra, você está tendo a oportunidade de recomeçar a fazer. Mas não é porque Ele depende unicamente de você. É porque Ele sabe que para aqueles que fazem, tem galardão, irmão. Tem bênção. Ainda que venha a perseguição, nós estamos caminhando para a vida. Eu queria que o louvor e o diaconato começassem a se posicionar. Por favor. Então Zaqueu, ele conheceu e ele percebeu que ele precisava reorganizar as coisas. Eu preciso reparar. Eu preciso restituir. E às vezes nós queremos nos enganar achando que tudo que nós fizemos de errado antes de receber Jesus, só porque eu recebi Jesus, Jesus apagou. E esse é um engano, irmão, que entrou na igreja. Porque nós entendemos uma passagem de forma equivocada quando diz as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso é verdade, mas isso está direcionado à nossa realidade espiritual. Estávamos mortos. Quando recebemos Jesus, tudo se fez novo, agora estamos vivos. Mas isso não tem nada a ver com a nossa conduta reprovável que está lá atrás, que o Senhor espera, que quando nós recebemos a vida, coloquemos a mão para consertar. Precisamos consertar. A palavra fala no livro de Isaías, no capítulo 58, verso 12, e os que de ti quem? Do Senhor, procedem, edificarão as ruínas antigas. E tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamados reparador de brecha e restaurador de veredas para morar. Irmão, se tem uma coisa que se você não sabia, o poder disponível que tem no nome de Jesus para nos dar filiação, é para restaurar os lugares assolados de geração em geração. É para que alguém como eu e você tape a brecha e diga, o reino chegou, Daça. Pastor Enéas, o reino chegou. Até essa geração aqui teve ruína. A partir de agora, vai ter fundamento que vai construir morada. Vão ver o Senhor nesse lugar. Fundamento. Não dá para construir logo pela parede, não, pastor. Não dá para botar o telhado, não. Não dá, irmão. Tem que ir pelo fundamento. Aí a gente quer chegar em Jesus e botar uma capa bem bonita para dizer, eu sou crente agora. Fundamentado em quê, irmão? Muita gente entende equivocado aquela passagem de Pedro. Quando Jesus está perguntando, quem o povo diz que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse moço, isso ninguém tinha revelado ainda aqui na terra. Só tem um que sabe disso, é o Pai. Por isso que ele diz, foi o Pai que te revelou isso aí.
Aí ele diz: por isso eu te digo, Simão, tu és pedra, pedra pequena. Desse fragmento, dessa pedra gigante, desta revelação que Jesus é o Cristo, eu estou te dizendo, tu és Pedro, pedra pequena. Tu é uma pedrinha junto a esse todo fundamento. Você vai fazer parte da base, Pedro. Aí as pessoas dizem, ele é o Papa, ele é o dono, a chave está com ele. Não, irmão, não é sobre isso não. Aí ele se afasta depois que ele fala de Pedro e começa a falar para a multidão de novo. Eu dou poder à igreja. O que vocês ligarem será ligado, o que desligar será desligado. Ele não está desprezando Pedro. Ele apenas está dizendo para Pedro, Pedro, o que Deus te deu, rapaz, você faz parte coladinho de mim nessa pedra aqui. Porque isso aí, meu irmão, veio do céu. Mas isso não isentou ele de errar. Demora um pouquinho, ele começa a se angustiar. Jesus, importa que eu morra. Você não vai morrer não, isso para trás de mim, Satanás. Mas nós temos a alma ferida. E quando recebemos uma pancada do Senhor, nós ficamos dodói. Ficamos tristes. Triste. E eu vou finalizar te fazendo lembrar algo. A congregação de João, irmão, no meio do deserto, sem coberta, sem caju, ele estava lá também. E ele estava pregando, arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. E o povo chegando, se arrependendo, sendo batizado e indo. A Bíblia fala que do nada vem uma classe. Aqueles que sem fundamento jogaram um telhado, dizendo que era alguma coisa. Quem enganou vocês a fugirem da ira vindoura? Irmão, talvez ouvir essas coisas é desafio para a gente. Imagine Jesus olhar na sua cara. Meu irmão, você está com roupa de víbora, de cobra. Isso aí é atitude de cobra. Não é isso que eu tenho para você não. Muda isso. Você gostaria de ouvir isso de Jesus, irmão? Ele disse, raça de víbora. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Mas não para por aqui. Aqui eu vejo a bondade e o amor de Deus. Misericórdia, pastor, se é. É dizendo assim, ó, vocês do jeito que estão fazendo está errado. Mas quer saber como é que é? Se arrependam e produzam fruto de arrependimento. A gente só fica com raça de víboras. Mas ali, mesmo sem ele querer, saiu Jesus dizendo assim, tenha misericórdia dele. Estão enganados. Dá a eles mais uma oportunidade. Do jeito que vocês estão, vocês não entram. Mas quer entrar, chegou até aqui. Às vezes nós chegamos no lugar certo, irmão. Mas na hora do convite do arrependimento nós endurecemos. Pastor, e se eu decido me arrepender? Produza fruto de arrependimento. Se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Começa a vir os frutos. Meu irmão, ainda que você não escute Jesus, mas você vai ouvir da boca de alguém sendo usado por Jesus para dizer, irmão, você é nova criatura. Não tinha como isso estar acontecendo se não fosse Deus, não. Quem já ouviu isso, irmão? Nós precisamos, irmão, acabar com esse engodo, engano de nos confortar por estar no lugar certo. Não é sobre estar no lugar certo. É sobre ouvir a pessoa certa e produzir o fruto certo. Se você já chegou na igreja como eu, nós já estamos no lugar possível de ouvir o Senhor. Qual a sua resposta para Ele nessa noite? A mesa está posta. Nós vamos ceiar. Nós vamos celebrar a vitória na cruz. Nós vamos fazer menção daquele que vive e reina. O nosso irmão mais velho, o que abriu o caminho, o primogênito de muitos. De verdade, irmão, se eu fico constrangido, querendo te dar espaço para você fazer parte. Agora, o que é que te impediria de estar no lugar certo e não participar da festa, irmão? E eu vou te falar, não somos nós, irmão. É uma escolha sua. Se hoje você ouve a voz do Senhor através do que eu prego, e ela chegar no seu coração, se arrepende, recebe o dono da vida e começa uma nova história. Mas começa de verdade, irmão, para você ter confiança, como os pastores falaram. Nós estamos trabalhando o fundamento nos adolescentes dessa igreja, irmão, e nós temos declarado isso aqui também.
Que os adolescentes dessa igreja não vão errar o que os pais erraram. Os meus filhos não vão errar onde eu errei. Eles não precisam repetir o erro. Mas se eu comunicar a verdade, eles não só vão comunicar a verdade também, mas vão alcançar outros para esse lugar, irmão. Se você quer viver o que Deus tem, entenda, não é possível sem arrependimento. Mas se você decidir se arrepender, as portas do céu se abrem, irmão. Porque quando um pecador se arrepende, a Bíblia fala que tem festa. Se tem festa, você chegou no lugar da mesa. Onde a festa está acontecendo, você chega nesse lugar.